Estamos no segundo episódio no nosso momento esse destinado às nossas entidades parceiras, através da Ocean, administradora de benefícios. E eu estou aqui com o nosso ilustre amigo, parceiro, guerreiro e principalmente que toca aí o Sindicato de Cargas Próprias aqui em todo o estado da Paraíba, nosso querido Tony. Satisfação enorme, meu nobre. Muito obrigado, Pacífico, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui conversando sobre os assuntos tão importantes do nosso labor, né, do Sindicato de Cargas Próprias. Verdade. E para iniciarmos, eu gostaria de entender um pouco o que você podia falar aí sobre o Sindicapro. O que de fato vem esse Capro? Vem de onde? Por favor, Tony. É uma sigla que ela foi criada nos primórdios da configuração do sindicato, né? Sindicato de Cargas Próprias, Sindicapro. Ele inicialmente, né, como eu acabei de dizer, foi fundado aqui no estado da Paraíba por clamor mesmo dos trabalhadores, né? E eles mesmos apelidaram de Cargas Próprias de Sindicapro. Então foi conduzido entre entidade, mas com a colaboração dos colaboradores, né? provavelmente dito. Principalmente que a premissa de sindicato, ela vem de necessidade. Sim. Né? Os trabalhadores têm aquela necessidade e eles se unem, como nós nos unimos, né? no início, e corremos atrás de saber como é e o que tem que ser feito para ser fundado e chegamos aonde estamos hoje, né? Onde que fica aí o sindicato, Tony, para o pessoal? Hoje nós estamos na Vasco da Gama. Desde o princípio, né, ele foi fundado numa cidade do interior, que é a cidade onde nós residíamos na época. Quando eu digo nós, é eu e o presidente que trabalhamos juntos desde o início da fundação. Então, um grande abraço, inclusive, para o Zé, grande parceiro que conduz aí junto à presidência. E uma dúvida importante, na verdade, Tony, é entender qual é a grande diferença, né, principalmente do Sindicapro contra outras entidades similares, posso assim dizer, ou da mesma categoria. Qual é a grande diferença das duas partes? É até bom. Muito boa pergunta, Pacífico. Pacífico, no estado da Paraíba, há mais de 30 anos, creio, não sei exatamente essa data, sempre teve um sindicato de motoristas. Também conhecido, né, no meio sindical como o sindicatão. Por falta de especificidade, ele abrangia todas as categorias. Hoje nós temos o Sindicato de Cargas Próprias, que é esse, que engloba todas as categorias, né, de motoristas de empresas particulares, certo? Que transportem e produzam o seu produto. Posso citar exemplos de empresas que comercializam produtos de terceiros, mas que são delas. Elas compram aquele produto e comercializam. E empresas que produzem o seu produto e comercializam esse produto. Sim. Então, de modo geral, seriam quem opera, produz e de uma logística própria, Isso. Certamente, né? Então, Mesmo. Nesse caso, a grande diferença seria essa, mas pergunto, em termos de condução da entidade, em termos de condução da propriedade do sindicato, dos seus direitos, qual é a grande diferença hoje que o sindicato tem das outras entidades Muito similares? Bem. Porque, com certeza, cada um tem sua doutrina. Exatamente. E como eu falei, existia um sindicato que tomava conta de tudo. Hoje, se não me engano, eu não vou citar todos, mas creio que sejam 4 outros sindicatos que são específicos de suas categorias. O Sindicato de Cargas Perigosas, para transportadoras, transporte de passageiro, e um sindicato que eu não sei se está funcionando, se está, mas a gente sempre apoia os outros sindicatos nas suas categorias, que é a SEIU Segurança Pública e das ambulâncias. Né? Voltando para o nosso sindicato, a gente tem a especificidade de conduzir os nossos trabalhadores em questão de direitos e deveres. Nós vamos nas empresas, a gente vai lá, explica o que é obrigatório, o que é convencionado, o que é o direito do trabalhador, e uma coisa que a maioria das vezes fica um pouco, como é que eu posso dizer, fica um pouco insalubre, que são as obrigações. Né? Normalmente as pessoas querem ouvir os seus direitos, mas quando chega nas obrigações, elas torcem um pouco o nariz. Esquecem seus deveres, né? Exatamente. E até lhe perguntar, hoje
se existe alguma diferença que pode ser agregada a uma empresa de outro segmento que tenha pelo menos um colaborador ligado ao ramo. Existe alguma possibilidade dessa empresa trazer para todo o grupo algum benefício que hoje o Sindicapro possa proporcionar? Então, às vezes tem só um ajudante, por exemplo, e tem diversos outros segmentos, diversas outras ocupações que não regem a convenção do Sindicapro, mas que o Sindicapro poderia contribuir diretamente a todo o restante do colaborador. Eu queria entender um pouco se isso também é um grande diferencial, acredito, né? Isso sim. É um grande diferencial. A nossa coordenação, o nosso setor de bem-estar e benefício, que é bem regido, ele é abrangente, da seguinte forma. Existem algumas empresas que são empresas, como é que eu posso dizer, eu vou usar um termo, majestosas nas suas aplicações, mas que tem um ou dois colaboradores que são ligados ao Sindicapro. Mas o que o nosso setor de bem-estar e benefícios leva para esses trabalhadores, esses que são do Sindicapro, pode ser abrangido para qualquer um outro, qualquer um membro da empresa. A questão de odontologia, a questão de seguro de vida, a questão de planos de psicologia, que agora já vamos ter que implementar para todos os trabalhadores, mesmo que não seja uma empresa totalmente abrangida, constituída de motoristas, mas os benefícios que esses motoristas têm podem ser aplicados a todos na entidade. E aí, um grande fator importante, Tony, é justamente não só a sua visão, como a do Zé, do Lucas, de toda a gestão, que é trazer para perto entidades distintas, né? É trocar ideia, discutir informação, melhorias. E assim, de fato, é perceptível que o Sindicapro ele é aberto, é um coração de mãe ali, para contribuir com qualquer outra entidade. Procede? Exatamente. Quando eu vou voltar, eu sou um pouco saudosista. No início da criação do que o Sindicapro é hoje, a gente teve muitos problemas na Constituição, sabe, na construção, éramos sozinhos e cada ponto que a gente superava, que a gente avançava, a gente memorizava, guardava aquilo. E quando um outro parceiro, uma outra pessoa que estava, como é que eu posso dizer, que estava no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, chegava naquele ponto que a gente podia, a gente ajudava. Né? E muitas vezes as pessoas confundem bondade com inocência, com ser besta, com... ele não sabe, vamos lá para a gente... E a gente sempre abriu as portas para as empresas da mesma categoria, outros sindicatos, como empresas que estavam iniciando. Né? Um plano odontológico que está iniciando agora. A gente tinha cuidado de não ferir a legislação, mas procurava dar sempre oportunidade, citar, conduzir, encaminhar, citar em assembleias para que pudesse estar junto, né, no topo. Isso é um grande diferencial, porque, na verdade, é muito comum que as entidades se vejam como concorrentes, né, se vejam como um fator aí moderador de interesses. E é muito importante que o Sindicapro tenha essa condução, porque, na verdade, é tudo em prol do colaborador e, obviamente, que não seja nocivo para o empregado, porque, na verdade, só vai acontecer de forma benéfica se for para ambos. Isso. Outro ponto que você tocou que me é muito solicitado, muitas dúvidas. As pessoas perguntam assim, mas existem vários sindicatos, eu preciso estar com vocês? A minha resposta é sempre a seguinte, você é da categoria, na sua empresa você tem motoristas, você é carga própria, assim e tal. Se as respostas forem sim, eu digo que sim, elas podem estar com a gente, elas devem estar com a gente. E vou dar os subsídios para que elas estejam, certo? No meio sindical, sempre há umas questões de territorialidade, certo? Empresa tal é comigo, empresa Y é com você. Sim, tem que ser assim, porque uma coisa que eu já fui até um pouco repetitivo, as especificidades, certo? As coisas específicas. Um motorista que é de uma empresa que é carga própria é diferente de um motorista de uma empresa transportadora. Sim. Também é diferente de uma empresa que transporta cargas perigosas.
E também é diferente de uma empresa de asseio e segurança pública, certo? Vamos exemplificar um pouquinho. O motorista de carga própria que opera um caminhão betoneira ou uma bomba-tanque, certo? Tem a sua especificidade daquilo. O motorista que opera um produto químico, ou um produto inflamável, como oxigênio, ou resíduos hospitalares, é totalmente diferente. É um motorista. Do mesmo jeito. Mas são aplicações totalmente diferentes. O motorista que trabalha com frete, uma transportadora, tem responsabilidades que são inerentes à categoria, valores, pagamentos, notas fiscais, que os outros motoristas que eu citei agora não têm. Então, cada um tem o seu setor, tem sua abrangência. Não cabe a mim, né, interferir em convenções, em acordos feitos pelo Sindicato de Cargas Perigosas ou motoristas de ônibus, né? Mas está aberto a contribuir da melhor forma. Ajudar todos eles. Desculpa. É importante. Agora, um tópico importante que nós gostaríamos de tratar é no que diz respeito a cumprimento, convenção. É um tópico delicado, porque, na verdade, são, como foi mencionado, várias especificidades que regem a convenção e muitas das vezes falta entendimento, seja do empregador, seja do próprio RH, até mesmo, Tony, em acionar o seguro. Então, ou seja, às vezes falta essa comunicação, falta essa transparência, falta essa abertura para não só se fazer valer a convenção, como também exercer da melhor forma. Então, eu pergunto, algo a dizer sobre cumprimento e convenção, Tony? Pacífico, eu trouxe aqui as páginas iniciais das nossas duas convenções mais solicitadas. Por favor. Que é a Convenção da Indústria do Estado da Paraíba e a Convenção do Comércio do Estado da Paraíba, que são fechados com as suas federações. Perfeito. As duas, eu vou até segurá-las assim, as duas, elas são completamente iguais, fisicamente falando, certo? E ambas as duas existem muitas obrigatoriedades. Obrigação de piso salarial. Mas eu tenho que pagar exatamente isso? Não, esse é o piso. Alimentação, horário de alimentação. O que eu devo pagar para o motorista? Horário de pernoite, o que é uma diária? E pontos que, às vezes, passam em branco na convenção. Às vezes, mas eu tenho que dar uniforme para o meu trabalhador. Aí é onde vem a questão. Você exige uniforme? Sim. Então, tem obrigatoriedade. E o cumprimento da convenção, ela traz, como a gente costuma dizer, ela traz um bálsamo, porque se você está cumprindo a convenção, você está com 80% do caminho cumprido. E despreocupado, né? Despreocupado. Como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, as pessoas têm medo. Quando você fala, o sindicato está na sua porta, está batendo na sua porta, o pessoal já fica assombrado. Tanto que a gente já entende isso, aí a gente chega na empresa e diz, não, tenha calma, a gente só veio ver cumprimento de convenção coletiva e ajudar você a cumprir. Né? Porque são tantas exigências que realmente não é um fato estranho. A empresa está faltando uma coisinha ou outra, não entendeu uma coisinha ou outra, e a gente está aqui para, primeiramente, instruir, e a última coisa que eu espero fazer é penalizar. Isso, na verdade, é um viés do sindicato, que é não só introduzir boas práticas, como também dar condições para que possam ser exercidas. Agora, o que diferencia de convenção e acordo? São dois viés completamente diferentes. Nos traduza, por favor, porque, de fato, às vezes uma empresa tem a convenção, mas por alguma especificidade faz o acordo por se tornar mais atrativo, mais benéfico. Como seria isso tratado? A convenção coletiva ela é feita ela é feita para todo o estado da Paraíba. Eu costumo pegar duas empresas como exemplo. Em Patos, existe um senhorzinho chamado Seu Bill. Seu Bill do Tempero. Ele tem um veículo, uma Saveirozinho, se eu não me engano, uma Saveiro, uma Pampa, um carrinho. E o sobrinho dele dirige de Patos, de Souza para Patos, 2 vezes por semana, para a feira. E ele volta.
E do outro lado nós temos, eu vou usar uma das empresas maiores do Paraíba, o Armazém Paraíba, certo? Ou pode ser o Magazine Luiza, alguma empresa de grande porte, só para me ter citar. Nessas duas empresas, aplica-se a mesma convenção, que é essa daqui, Convenção da Federação do Comércio. Aí eu digo para você, se eu estipular um valor, um exemplo, um valor de salário com 20% de reajuste, qual das duas empresas vai ter maior facilidade para fazer aplicar esse reajuste? Com certeza de grande porte. Então, aí, assim, os trabalhadores vão achar maravilhoso. Mas será que seu BIO vai ter condição de manter o trabalhador, né? De mantê-lo dentro da lei? Então, a convenção ela é feita para os dois. Ela vai mediar o que os dois podem fazer sem extrapolar, garantindo o trabalho do motorista e garantindo que o empregador possa honrar com todas as cláusulas da convenção. E com isso fazendo acontecer para ambas as partes da melhor forma. Exatamente. Já o acordo acontece para alguma empresa que tem algum ponto extraordinário. Eu vou lhe dar um exemplo. Temos empresas do ramo, né, de cargas próprias, Sim, que desejava dar uma cesta básica dos seus produtos aos seus trabalhadores, certo? E ela temia de alguma visão jurídica, eu não posso especificar essa visão jurídica porque eu não sou jurista, né? Mas assim, ele tinha medo de acontecer de algum ponto, alguma visão jurídica, ocasionar problemas no futuro. Elas procuraram um sindicato para fechar um acordo em que, nesse acordo, ela ia citar que, por livre e espontânea vontade, ela cedia àqueles trabalhadores um voucher no valor X que podia ser gasto nas suas dependências. E isso eu não posso colocar na convenção coletiva. Empresa X, não. Mas no acordo, posso colocar. Algumas outras empresas nos procuraram para ver a aplicabilidade de um plano de cargos e carreira, né? Ela queria bonificar os trabalhadores de uma forma financeira, sim, né, por tempo de serviço. O Pacífico trabalha com a gente aqui há 10 anos. Eu queria dar um bônus para ele. E simplesmente chegar e dar o dinheiro, ela tinha medo de sanções jurídicas, que em algum dado momento aquilo fosse visto como complemento de salário, alguma coisa que pudesse dar um choque jurídico. Ilegal, né? Exatamente. E a gente pôde, em um acordo individual, fazer de uma forma que ela pudesse fazer esse benefício para o trabalhador. Hoje, Tony, é uma pergunta fundamental. O que hoje o Sindicapro ele proporciona para o colaborador? Né? Pelo fato de não só buscar o entendimento e o cumprimento junto ao empregador, na verdade, ao dono da empresa, mas o que o Sindicapro ele proporciona para o colaborador? O que faz, na verdade, hoje um motorista, um ajudante de carga, se filiar ao Sindicapro? O que atrai esse colaborador para junto? O que você vê como pilar, na verdade, o que o Sindicapro exerce em prol da categoria? Pacífico, eu sempre costumo dizer o seguinte, as pessoas, elas tinham uma visão de sindicato antes, era um local que eles iam buscar alguma coisa. Eu vou me filiar ao sindicato porque lá eu posso cortar o cabelo de graça. Eu vou me filiar ao sindicato porque lá eles têm X, Y, médico, alguma coisa. E eu digo, nós temos essas coisas, nós temos essas facilitações, mas a primeira coisa que nós oferecemos é o cuidado, é o atendimento, é a presença do sindicato. O entendimento, né? Isso. Um trabalhador hoje liga para mim e diz, Tony, aqui na empresa está acontecendo isso e isso. Vocês podem dar um pulinho aqui para a gente conversar? Eu, claro. No mais tardar, no outro dia, a gente está lá conversando com o pessoal, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. No mesmo dia, eu já procuro o RH para que a gente pudesse conversar com o RH, para pudesse entender que, na maioria das vezes, é um desentendimento, realmente.
uma regra que está sendo aplicada, mas não está sendo explicada. Sim. Eu posso exemplificar para você a questão do que é obrigatório. Sim. Seguro de vida, plano odontológico, a questão de auxílio funeral, isso, invalidez. Isso. Temos essas coisas e muitas outras coisas. Hoje eu costumo dizer que é um leque que me dá uma infinidade, que temos desde das obrigatoriedades até coisas que são, como eu posso dizer, tipo, faculdades, acesso a faculdades, acesso a cursos, milhares de cursos gratuitos que a gente tem, que é só você chegar no setor de bem-estar e se informar de como é que você pode utilizar esses benefícios. Fora a questão de condições que o empresário ele pode economizar. Eu digo isso porque não é à toa que estou aqui até com a camisa da entidade, porque é uma forma que tanto o Zé como o Tony vê de poder se prostrar para a empresa de uma forma direta, sem meio termo. Então, normalmente, nós conduzimos os processos com muita transparência e visando sempre a redução de custos e potencializar os benefícios. Até mesmo, recentemente, nós fomos em Queimadas e visitamos um grande empresário, apagamos um fogo ali que já estava consumindo aí boa parte aí da empresa, mas quando fomos tratar sobre detalhes, identificamos que a empresa poderia economizar R$48 mil ao ano só no quesito odontológico. Exatamente. Né? As fiscalizações, normalmente, elas são feitas de A para B. Nós, do sindicato, nós fazemos fiscalizações de A para B e desejamos que as fiscalizações de B para A também sejam feitas. Né? Nós conseguimos, na convenção coletiva, a obrigatoriedade de plano odontológico e o seguro de vida já foi por lei, certo? E temos os valores. Esses valores têm que ser honrados pelas empresas que vêm também oferecer os serviços ao sindicato. Então, a fiscalização não é só se a empresa está pagando. Também fiscalizamos se as empresas que estão cobrando esses valores estão oferecendo... Sim, estão exercendo, né? O que se precisa. Por exemplo, em Queimadas, quando fomos, a empresa tinha um plano odontológico e eu cheguei a perguntar se o odontomóvel estava indo até a empresa para fazer o processo preventivo, se existia uma comunicação direta. E o empresário me informou mesmo que, desde o início da contratação, só veio no primeiro semestre e depois nunca mais apareceu. Então, ou seja, é interessante o sindicato ter essa visão não só de cumprimento, mas da excelência no cumprimento. Detalhe importante que eu gostaria de salientar, que o Tony, quando abriu as portas para a Ocean poder ingressar como seu setor de saúde e bem-estar, ele nos deu a convenção. Lê aí a convenção, analisa aí, vê o que tu pode fazer de melhor. E logo de cara nós identificamos que o capital segurado para a morte era de R$8 mil e foi potencializado para 10 mil. Interessante salientar também que o auxílio funeral, anteriormente citado na convenção, então era R$ 1.600. Hoje, como é que você se enterra com R$ 1.600? Hoje, na verdade, nem um caixão da menor proporção consegue-se por esse valor. E o sindicato ele aumentou, potencializou seu benefício para R$ 7 mil. Ou seja, hoje um colaborador que falece, a empresa vai ter como indenização R$ 7 mil. Ou seja, é um fator grandioso que não foi necessário perguntar para o colaborador se para ele era viável. Foi o entendimento do sindicato em potencializar o seu benefício e levar isso para o colaborador. Então, é muito importante a gente destacar implementações como essa, por exemplo, invalidez de doença de 8 mil para 10, né? A cesta básica a gente substituiu para kit recém-nascido, né? E, além disso, reduzimos o seguro. Ou seja, o que antes era teto de 13 foi proporcionado hoje com a redução que chega, às vezes, até R$6, né, Tony? Isso mesmo. Uma visão que, às vezes, as pessoas não têm é que nós somos um sindicato laboral. Teoricamente, nós somos o sindicato dos trabalhadores. Prol do trabalhador. Isso. Só que a gente tem que lutar, a nossa luta não deve ser com a empresa, deve ser com os valores. Em prol. A empresa, com os valores de benefício, não valor financeiro. Sim, valores. Né? Eu não quero que a empresa A ou B pague um salário exorbitante
ao trabalhador, sendo que ela não vai conseguir manter o trabalhador. Eu não quero que ela pague um seguro de vida que vai dar milhões ao trabalhador se ela não vai conseguir pagar o seguro. Sim. Então, esse diálogo que a gente deve ter com a empresa e os trabalhadores para que ambos os dois possam cumprir as convenções, possam cumprir os acordos, né? Sem ônus e nem bônus excessivo. Outro detalhe importante, como você falou, de sem ônus, mas sim com bônus, na verdade, porque o interesse, na verdade, é de potencializar a garantia do colaborador, visando a saúde financeira da empresa, que não é uma obrigatoriedade que deveria ser proposta pelo sindicato, mas ela abraça, na verdade, pega nas mãos e segue dessa forma. Tanto que na atualização hoje da convenção, nós temos até R$13 em quesito odontológico. E o sindicato é uma das poucas entidades que proporciona a odontologia para seus associados por R$9, sem tirar nenhum benefício. Pelo contrário, só potencializar e agregar. Então, é muito bom a gente citar que a preocupação da entidade em promover a saúde, o bem-estar, mas principalmente levando em consideração a parte financeira da empresa, a saúde financeira da empresa, para que ambos possam crescer juntos, mantendo seus colaboradores sem demissões em massa, muito pelo contrário, a informação trazendo para o colaborador para que ele possa compreender que também tem o lado da empresa, não é só o lado dele, que muitas das vezes ele até esquece, né, das suas obrigações. Agora, um ponto importante seria saber, Tony, sobre a abrangência do sindicato. É só João Pessoa? É uma cidade ou outra, ou o sindicato ele abraça a Paraíba inteira? Vamos lá, nós somos um sindicato estadual, certo? A nossa carta magna, né, que chama-se a Carta Sindical, ela diz que nós somos um sindicato estadual do comércio, indústria, certo? Eventos e serviços. A questão de serviços, ela também foge um pouco do comércio e da indústria e se enquadra no comércio, que é aluguel de máquina, aluguel de veículos, aluguel dos trabalhadores, né? E é estadual. Existem sindicatos que eles são regionais, eles são municipais. Sim. E nós trabalhamos em conjunto com esses, né? Para oferecer o melhor dos dois mundos, o melhor das federações, o melhor do sindicato estadual e o melhor do sindicato laboral, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais próximo do trabalhador. Sim. Né? E com essa comunicação, nós nos fazemos presentes em todas as cidades do estado da Paraíba. Que muitas das vezes, cidades essas que são esquecidas, muitas das vezes pelos próprios convênios. Né? E é bom salientar que quanto mais no interior fomos, quanto maior a fiscalização, digo de passagem, não só a fiscalização, mas o entendimento, a informação, fica mais difícil. Eu digo isso porque, voltando a Queimadas, Queimadas só tem um prestador de odontologia, ou seja, só tem um local, uma clínica credenciada para diversos colaboradores. E o sindicato, se preocupando com isso, na verdade, proporciona para que o empresário possa ter não só uma abrangência de rede de atendimento, como uma redução de custo. Agora, um tópico importante seria sobre as principais dificuldades que o sindicato tem hoje em lidar seja com o colaborador, até mesmo com o patronal. Existe alguma dificuldade em loco que você gostaria de tratar, Tony? Existe. Essa dificuldade, ela é concernente, acho que a todos os sindicatos, que é comunicação. Existe um bordãozinho que se diz assim: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende ou você ouve. Sim, antigo. Né? Só que no nosso ramo, não. Eu tenho a obrigação de lhe falar e tenho a maior obrigação ainda de saber se você entendeu. Que existem muitos pontos que são complexos. O que é quando você explica para um trabalhador, eu vou usar como exemplo, sua hora extra. Como é que eu faço o cálculo de hora extra? Aí a gente tenta explicar, você pega o seu salário, você vai pegar o seu tempo de trabalho, dividir pelas horas que você trabalhou, o salário, e no final você vai ter X. É um cálculo complicado.
E a gente se coloca, se predispõe a explicar em assembleias, ou pós-assembleias, ou ao RH, por horas, esse tipo de ponto. A gente também tem perguntas, certo? As principais dúvidas, as principais questões relacionadas à convenção, ao trabalho de sindicato, ao trabalho com os trabalhadores, né? Iniciando, eu até anotei aqui, para mim ter uma clareza na hora de falar sobre esses pontos. Muitas perguntas chegam sobre homologação. As homologações, elas são obrigadas a ser feitas no sindicato? Eu falo, hoje mais não, mas ela continua sendo um direito da empresa e um direito dos trabalhadores. Porque, podendo ser realizada ou não. Exatamente. Sim. Se ela for solicitada, tanto pela empresa quanto pelos trabalhadores, o sindicato ele vai fazer. A homologação em si, ela é nada mais, nada menos do que a comprovação de que está tudo correto. A empresa A vai fazer uma demissão ou um pedido de demissão e ela leva a documentação para que o sindicato observe e, junto com o trabalhador, possam chegar a um ponto, está tudo certo, tudo ok. Carimbado, registrado. Homologado. Outra principal dúvida que temos aí entre os colaboradores. Boa. Mais uma é sobre alimentação. O que é obrigado, o que não é, horário, horário de alimentação, horário de janta, pernoite, horário que você... Até que horas começa, que horas termina. Hoje, convencionado, nós temos como refeições obrigatórias café, almoço e janta. Como? Um trabalhador que sai antes das 7 horas da manhã, ele tem direito a receber o café da manhã. Sim. Almoço, a refeição de meio de dia, né, a refeição do almoço, sempre que ele estiver à disposição da empresa, e janta após a segunda hora extra. Certo? Por que após a segunda hora extra? Porque, normalmente, se trabalha de 7 a meio-dia e de 1 às 5. Sim. Mas se você sai de 4 horas da manhã... É a segunda hora extra. Se você sai de 4 horas da manhã, o seu horário de sair não vai ser às 5. Talvez às 5 você já esteja cumprindo a segunda hora extra. Entendeu? E o pernoite, óbvio, mas às vezes a necessidade de explicar é quando o motorista vai dormir fora de casa. A empresa tem a obrigação de fazer o pagamento desse pernoite para o motorista. Em quesito de viagem, Antônio, o que seria, para dentro da convenção, para o cumprimento da convenção, a questão de viagem? Viagem seria sair do trabalho para a rota ou seria sair da rota para um outro estado? O que seria viagem? Que acho que é uma das grandes perguntas, na verdade, de entendimento que falta, né? Boa pergunta, Pacífico. Segundo a legislação, vamos lá, eu costumo falar de legislação e de jurisprudência, que são duas coisas que às vezes elas são a mesma face de duas moedas totalmente diferentes. O que é uma viagem para um motorista e um ajudante de motorista? Ele saindo da base, ele já tem todas as responsabilidades do seu cargo, da sua categoria. Ah, mas ele saiu daqui, da base central, para ir na esquina levar o caminhão na oficina. É uma viagem. Por quê? Nesse meio termo, ele tem todas as leis de trânsito, todas as obrigatoriedades que ele possa vir a cumprir, ele tem sobre suas costas naquele momento. Ah, mas é tão pouco. Ele tem que, se ele for levar o caminhão na esquina, como eu estou dizendo, ele tem que ter o curso do MOP, ele tem que ter habilitação, ele tem que ter habilitação em dia, ele tem que estar com o seu exame toxicológico em dia. Então, ele tem todas as obrigatoriedades. Então, é uma viagem. Ah, o meu motorista saiu de João Pessoa para ir para Patos, para Souza. É a mesma coisa? A diferença é a distância. Mas as obrigatoriedades que caem sobre o motorista são as mesmas. Por isso que uma viagem é quando o trabalhador, o motorista, ou o ajudante que está com ele, saindo da base, considera-se uma viagem. Então, são peculiaridades, na verdade, que são necessárias de destrinchar, na verdade, o entendimento, e é por isso que a entidade ela trabalha de forma muito transparente.
age de forma consultiva até, né? Não só de segunda a sexta, mas garanto que se tratar com o Tony, com o Lucas, com o Zé ou com o setor, em qualquer horário será respondido, será sanado. E é bom salientar mais uma vez que, ainda que a empresa não tenha toda a sua operação ligada à convenção do Sindicapro, propriamente dita, de motorista ou de ajudante, né? Ainda assim ela pode se beneficiar de todos os benefícios que o Sindicapro proporciona, muito além da convenção. E até uma forma de agradecer, Tony, principalmente potencializar a atuação, porque são raras as entidades que se preocupam com o colaborador e também com a empresa. São raras as entidades que não tocam ou focam apenas na contribuição, em trazer associado, mas sim de fazer valer o seu exercício, né? Como você muito bem citou, começamos de baixo, começamos de pequenos e estamos crescendo, mas não só se cresce pela sua abrangência, pela convenção ou pelas empresas que cada vez mais crescem com a sua atividade dentro de si, mas principalmente com o formato de exercício. Realmente contribuir com a empresa para que ela possa se fazer valer, mas principalmente com muito entendimento, clareza, transparência e, sem dúvida, levando o Sindicapro como uma entidade parceira e não propriamente dita regulatória, né? Isso mesmo, Pacífico. Como eu falei, as empresas antigamente tinham medo porque o sindicato era aquela coisa que vinha sempre com um pé de cobrança, com um pé de... E hoje não, hoje a gente vai, temos as nossas cobranças, temos as coisas que precisam ser feitas. Na minha vida, eu sempre coloquei as coisas da seguinte forma: existem as coisas que eu quero fazer, existem as coisas que eu faço e as coisas que eu preciso fazer. No meu trabalho no sindicato também acontece dessa mesma forma. Existem as coisas que eu preciso fazer uma convenção, eu preciso fazer a convenção valer. Agora, como eu vou fazer... E quando eu vou fazer, eu posso escolher. Eu posso escolher se eu vou chegar lá, vou falar com RH, com paciência, com tal. E quando? Quando as coisas forem acontecendo. Tem 10 problemas, vamos começar... Com o primeiro? Pelo primeiro. Resolvendo, a gente passa para o segundo. E uma coisa que eu queria deixar para você, numa questão de diversidade. O Sindicato de Cargas Próprias, ele abrange o que hoje? Motoristas, operadores de empilhadeira, ajudantes de motoristas e operadores de máquinas. Máquinas como pá carregadeira, retroescavadeira. E nesse nicho de pessoas que são abrangidas pelo sindicato, eu não vou dizer trabalhadores, eu vou dizer pessoas, porque... Sim, antes de ser trabalhador, é uma pessoa, ser humano. Uma coisa que eu costumo dizer também aos trabalhadores é que hoje você dirige um caminhão de combustível. Amanhã você está dirigindo um veículo utilitário de passeio. Ou amanhã você está numa ambulância. Porque você é motorista. E você pode se qualificar para cada dessas funções. Então, as pessoas que trabalham com a gente no sindicato, que o sindicato ajuda elas são realmente as nossas parceiras. É para elas que nós trabalhamos. Estamos à disposição, como você disse, quase 24 horas. Eu só não estou 24 horas porque eu tenho que dormir. Senão... Verdade. Não, então a gente agradece mais uma vez a oportunidade de tratar, não só de trazer entendimento, como também clareza, seja para as empresas, seja para os colaboradores, seja para as entidades como um todo, que às vezes, muitas das vezes, na verdade, tem como base a sua logística para que possa ser implementado na dela e fazer acontecer. Porque, afinal de contas, nenhuma entidade é perfeita, né? E às vezes a gente consegue puxar um modelo assertivo de uma, trazendo para si, para que possa potencializar, seja no patronal ou seja no laboral. E eu agradeço imensamente sua participação. Muito obrigado, né? Finalizamos mais um encontro, mais um bate-papo, dessa vez com o Sindicato de Cargas Próprias da Paraíba, representado pelo Tony, e é com grande satisfação que trazemos essa informação, clareza e transparência para todos do segmento e afins.